Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje vamos falar sobre emoções. E vamos responder aqui uma pergunta que muitos clientes na mentoria comigo fazem, questionam, motivam essas pessoas a fazerem a mentoria comigo e também pessoas no inbox do Instagram e até aqui também no YouTube me perguntam, Renata, como eu faço para controlar as minhas emoções? Como lidar com as emoções? O que eu faço? E geralmente essas pessoas que perguntam isso, elas perguntam por quê? Geralmente elas se sentem pessoas impulsivas, se percebem como pessoas que têm pouca paciência, que têm dificuldade para lidar com determinadas pessoas, têm vontade de matar, esganar essas pessoas, e aí elas questionam, que elas percebem que o seu emocional está ali à flor da pele, elas não sabem o que fazer com isso, porque percebem que acaba resultando em comportamentos inadequados. E aí perguntam, Renata, como é que eu posso controlar as minhas emoções? E aí eu digo o seguinte, a orientação que eu falo. Se você for pensar em controlar as suas emoções no sentido de não sentir, eu não vou sentir raiva, eu não vou sentir medo, eu não vou sentir tristeza, eu digo para você que isso é impossível. As emoções, elas são reações automáticas. Quando você percebe uma situação como ameaçadora, como uma situação de injustiça ou qualquer coisa desagradável, automaticamente o teu sistema límbico, através da amígdala, vai disparar uma resposta para o teu organismo, uma resposta de defesa, para que se faça alguma coisa relacionada àquilo que você considerou ameaçador. Então, é tão rápido que isso acontece que não dá tempo de você nem criar algo que vai fazer com que bloqueie aquela emoção. A emoção, ela vai vir. A questão do que dá para se controlar, que aí eu prefiro chamar de gestão emocional, não é que o fato de você sentir ou não sentir, mas a questão é a frequência, a duração e a intensidade. O problema não é você ficar triste em alguma situação realmente que merece ficar triste. O problema é quando você fica muito triste, sempre você tem situações que fica triste, ou você fica numa intensidade muito grande, ou isso dura muito tempo. Inclusive, a gente conhece uma habilidade muito importante na inteligência emocional, que é a resiliência. A resiliência, que é essa sua capacidade de se reerguer num espaço de tempo menor. Em vez de você passar ali 2, 3 anos sofrendo por um mesmo problema, a pessoa resiliente, ela consegue se reerguer em um espaço de tempo mais curto. Então, o problema não é você sentir uma emoção desagradável. O problema é quando você vive uma vida onde constantemente, o tempo todo, existem situações, ou ali você se permite viver situações, ou a tua mente está programada para se perceber com essas emoções desagradáveis, ou elas são de uma intensidade desproporcional ao que está acontecendo e elas duram um tempo maior. E aí o que é que nós podemos fazer então, Renata? Já que a gente vai sentir, o que é que a gente pode fazer para que isso não seja tão frequente, para que isso não seja tão intenso? Como é que eu posso fazer para lidar com isso? Em primeiro lugar, você saber, as emoções, elas são naturais, elas vão acontecer. Então você precisa respeitar as tuas emoções. Tirar aprendizados delas. Todas elas têm uma utilidade de te proteger, de cuidar de você, ou fazer com que você ressignifique. Então, um momento de tristeza, um momento de luto que precisa ser vivido, é um momento para você refletir sobre a vida, refletir sobre aquilo que você perdeu, tirar aprendizados, ressignificar sua vida, tomar... e é para que aí, quando você for tomar decisões, você esteja mais amadurecido. As situações de medo, por exemplo, elas estão ali para te proteger. Mas aí você tem que pensar, quais são os pensamentos que estão associados a esse medo. Esse medo, ele é algo fato, real, ou é o que a minha mente está criando? Então, o que é que você vai utilizar para gerenciar as suas emoções? Você vai utilizar a tua racionalidade. A verdadeira inteligência emocional não é controlar as emoções, não é não sentir aquilo que você não quer sentir. A inteligência emocional é você conseguir fazer uma parceria, eu gosto de falar esse termo parceria, entre a emoção e a razão. Você sente e a tua razão ela chega junto e ela percebe
ela percebe aquilo que está sentindo. Então, isso se chama autoconsciência. Autoconsciência é uma habilidade muito importante da inteligência emocional. É você perceber as suas emoções. É você perceber quando elas chegam. É você perceber se elas estão numa intensidade proporcional ao que está acontecendo. É você olhar para dentro de si e reconhecer o que você está sentindo, para que aí você possa tomar uma decisão do que você vai fazer com isso, tá? E aí, estando autoconsciente, você vai para um ponto muito importante, que é você questionar os pensamentos negativos e as crenças limitantes que estão associadas a essa emoção. Vou trazer um exemplo para ficar bem mais claro para vocês entenderem. Digamos que você... É um caso muito comum que eu atendo de clientes na minha mentoria, pessoas que chegam com dificuldade para falar em público, têm medo de falar em público, se sentem ansiosas sobre isso, né? Já atendi muitas clientes com essa dificuldade. E aí, por que ela tem esse medo, essa dificuldade de falar em público? Geralmente porque tem pensamentos negativos associados a isso. Pensa que não vai dar conta, pensa que não sabe o suficiente, pensa que quando chegar lá as pessoas vão julgar, vão perguntar algo que ela não saiba. Às vezes é uma pessoa super perfeccionista e quer que seja uma apresentação muito perfeita e essa perfeição ela nunca vai chegar. Enfim, a pessoa ela associa, quando pensa em se apresentar, ela fica ansiosa, angustiada porque está com vários pensamentos negativos a respeito dessa apresentação. E o que é que se faz com isso? É questionar esses pensamentos e apresentar provas. Aí vem, ou seja, o racional, tá? Olha aí a autoconsciência. Eu me percebo ansioso, eu me percebo angustiado com essa experiência e aí eu vejo quais são os pensamentos que estão passando pela minha cabeça em relação a essa situação. Então agora eu vou usar o meu racional, eu não vou deixar a minha emoção tomar conta de mim. E aí o meu racional vai chegar fazendo o quê? Certo, vamos procurar provas sobre isso. Eu estudei, eu já tenho experiência sobre esse assunto. Eu já venho as últimas 2-3 semanas estudando intensamente sobre essa apresentação. Eu fiz relatório, já revisei, está tudo pronto. Eu tenho certeza que quando eu chegar lá as pessoas não vão me engolir. Se elas fizerem uma pergunta e eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou dizer que eu vou procurar saber. Então, ou seja, a razão está procurando provas e ela vai encontrar provas de que vai mostrar para esse emocional de que ele está exagerando. E aí você vai conseguir diminuir a intensidade dessa ansiedade sobre a apresentação. Não é garantido que vai eliminar, mas diminuir já é um grande avanço. Tá? Então, a grande dica para que você possa lidar com as suas emoções, são duas, né? Na verdade, são duas dicas. Primeiro, autoconsciência. Você está consciente, perceber o que você sente, como você sente, o impacto que isso está tendo para a sua vida e quais são os pensamentos que estão associados a isso. E, em segundo lugar, você questionar esse pensamento apresentando provas. Você vai utilizar o teu racional para ajudar nesse processo, né? Provar que esses pensamentos estão errados. E caso algum desses pensamentos estejam certos, de fato, você não está preparado e tal, qual é a estratégia? O que você vai fazer em relação a isso? Você vai ficar ali se castigando, se murmurando? Não, você vai fazer algo em relação a isso, né? Se preparar, pedir mais tempo ou estudar um pouco mais, mas você vai utilizar a sua razão para entrar aí nessa discussão, nessa conversa, tá? Então, isso é que é a gestão das emoções. Você vai sentir naturalmente, mas você vai perceber logo o que você está sentindo. E se você vê que está sendo desproporcional ao que está acontecendo, você vai utilizar a tua razão para questionar esses pensamentos, para questionar essas crenças limitantes que estão associadas e aí ver que elas não são verdadeiras nessa intensidade que está sendo falada e assim vai ajudar a diminuir essa ansiedade, essa inquietação. No mais, como você pode lidar é você sempre ver a forma como você está percebendo as situações externas. Você perde facilmente a paciência com as pessoas ou com as situações, né? E aí você analisar você e não as pessoas e não as circunstâncias. Será que você não é uma pessoa que tem um pensamento catastrófico? Será que você não é uma pessoa que tem um sabotador do autocontrole muito intenso, muito forte, esperando que as pessoas sempre façam as coisas exatamente do jeito que você quer? Essa autoanálise é muito importante,
porque de repente você está perdendo a cabeça, se inquietando, ficando emocionalmente instável por causa dos seus próprios sabotadores, por uma percepção exagerada sua. E aí essa autoconsciência, essa análise, esse julgamento interno de que de repente você pode estar fazendo tempestade em copo d'água, isso precisa ser revisto, isso precisa ser analisado. E aí você vem com o teu racional para ajudar a entender melhor essa situação. Me conta aqui nos comentários sobre essas dicas que eu passei aqui para você, se você vai colocar em prática, se fez sentido para você. Vamos aqui bater um papo sobre isso, tá certo? Quero convidar vocês para a nossa Masterclass que vai acontecer no dia 13 de setembro, onde nós vamos falar sobre os 4 segredos da inteligência emocional. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto que nós estamos falando, que é o equilíbrio emocional, você não pode perder essa Masterclass. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, você pode fazer o seu cadastro gratuito e participar dessa aula ao vivo que vai acontecer no dia 13 de setembro, às 20 horas. Você é meu convidado, minha convidada especial. Tá? Curta e compartilhe esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva. Se você for inscrito, clica no sininho para que você não perca as novidades. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.